Olá, Britneys! Hoje eu estou aqui para contar toda a treta e explicar toda a treta na carreira da Britney Spears até ela tá aí nesse conservatorship English, motherfucker! que ela não tem liberdade da vida dela ou da carreira dela. Então eu vou explicar tudo até esse momento. It's Britney, bitch. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like, isso ajuda bastante aqui no canal, que esse vídeo vai começar. Nesses últimos dias, a gente voltou a falar sobre a vida e a carreira da Britney Spears com a hashtag FreeBritney, porque saiu um documentário na Hulu, junto com o New York Times, contando a história da Britney Spears desde o começo e toda essa confusão com a vida dela legal, onde ela não tem direito da vida dela ou da carreira dela. A Britney Spears, ela começou a carreira desde criança, primeiro indo em programa de auditório para cantar criança, aí foi pro clube do Mickey, onde ela conheceu Christina Aguilera, Justin Timberlake, entre outros famosos hoje em dia, até a carreira dela decolar aí ainda nos anos 90, quando ela ainda era menor de idade, ela era adolescente. It's Britney, bitch. A Britney é uma menina de cidade pequena de Louisiana e magicamente de uma hora para outra ela conseguiu um sucesso absurdo. Ela conseguiu o record deal, né, o contrato de gravação, e começou a fazer shows em shoppings e assim, de um dia pro outro lançou Hit Me Baby One More Time, a bichinha tava lá já fazendo estádio bombando. Nessa época de começo de carreira, desde criança até, enfim, a vida adolescente, onde ela começou a fazer sucesso, você não via muita presença do pai dela, que vai ser um personagem muito importante até hoje em dia. Ele tinha problema com álcool, ele teve problema com vários trabalhos, de sair de trabalho, entrar trabalho, abrir empresa, assumiu que faliu para o governo e ele não fazia parte da vida da Britney. Quem ajudou a Britney desde o começo foi a mãe dela, que levou ela para audições, levou ela para morar em Nova York por um tempo, para treinar a voz, etc, etc, e aí continuou seguindo junto com a carreira da filha de sucesso. It's Britney. Você consegue ver em entrevistas da Britney aí nesse começo de carreira, nos anos 90, começo dos anos 2000, a Britney falando que todos os contratos, todas as decisões de carreira dela, ela estava envolvida. Ela não era simplesmente um puppet, um boneco do seu empresário. Ela tomava decisões de tudo. Inclusive, pessoas que fizeram parte dessas primeiras tours dela, né, desses primeiros tours pelo mundo, ela tomava conta de tudo, desde o que ia ser a dança, o que ia ter dentro dos estádios, como ia ser, ela realmente controlava a carreira dela. Mas aí, nessa época, a gente sabe que teve a transição dela de menina que fazia uma pegada sensual, mas ainda menina, até ela virar Britney Bitch e fazer a parte mais sexy. Lembrando que nessa época não tinha tanta mulher famosa, era uma época de boy bands, então eram acostumados que meninas não faziam sucesso. E aí veio Britney e ela começou a se sexualizar, o que na verdade também faz parte, enfim, de parte de carreira e também da mulher. A mulher vai ficando mais velha e se sente mais à vontade para usar o que ela quiser. Mas Britney, como foi a primeira aí nessa época a fazer isso, ela começou a receber muita crítica de tudo que ela fazia, de tudo que ela vestia, e as pessoas responsabilizavam ela por absolutamente tudo, inclusive de como tomar conta dos próprios filhos, porque responsabilizavam ela a ter influência sobre os filhos. A partir daí, a Britney parou de querer ser muito boa moça e querer agradar todo mundo e começou a mandar um dane-se e se sexualizar muito mais. Comecinho dos anos 2000, a gente sabe que teve o relacionamento que na época era o mais famoso e o mais queridinho do mundo, que era Justin Timberlake e Britney. Eles terminaram em 2002 e Justin, que tinha começado a carreira solo dele, fez a música Cry Me a River, onde ele basicamente diz que Britney Spears traiu ele. A partir daí, a Britney começa a ser mais atacada ainda, além da sexualização, por ela ter traído, por ela ter feito isso, qual era a influência que ela tinha nas pequenas meninas fãs dela por trair o namorado. E o Justin, inclusive, falou nessa época que tinha feito sexo com Britney, quando Britney nessa época ainda dizia que era virgem. Então, muita gente
agora está acusando o Justin, inclusive ele fez um depoimento pedindo desculpas por ter feito isso na época. Pessoas estão dizendo que ele explorou a Britney nesse momento e botou ela no pódio para ser apedrejada para crescer a carreira dele. A partir daí, Britney começa a ser mais atacada e o fundo do buraco começa a chegar. It's Britney, bitch. Em 2004, muito pouco tempo depois de Justin, a Britney anuncia que está noiva de Kevin Federline, com quem ela teve 2 filhos. Quando ela teve já o primeiro, os paparazzis começaram a atacar ela mais pesado. Pelo seguinte, eles começaram a pegar ela em cenas onde a sociedade dizia que ela estava maltratando as crianças. Quando o divórcio chegou, logo depois do nascimento do segundo filho, o Kevin, ele foi lá pedindo à justiça a guarda dos filhos quando ele ganhou. Nessa época, Britney virou a party girl, festeira. Não sei se você lembra dessa época, mas ela começou a andar com Paris Hilton e Lindsay Lohan, começou a aparecer muito louca na balada, doidona, fazendo um monte de besteira por aí, e aí paparazzi e a sociedade e as mídias caem mais e mais e mais em cima. Em 2007 vem aquele momento onde Britney raspa o cabelo dela. O que diziam nessa época é que Kevin estava querendo pegar a guarda total dos filhos dela e queria usar drogas contra Britney, e aí ela raspou o cabelo, porque você consegue ver isso por análise do cabelo, e ela simplesmente raspou o cabelo, e a gente começou a ver uma Britney com uma cara mais de maluca dentro das revistas, dentro das mídias. E nessa mesma época, ainda careca, a gente viu a situação dela batendo no paparazzi com um guarda-chuva. O paparazzi, nesse documentário, ele conta como é que foi. Ela estava indo visitar os filhos dela na casa do Kevin, e o Kevin não deixou ela visitar, não deixou ela entrar. Ela volta pé da vida, chateadíssima que não podia ver os filhos, e aí os paparazzis começam a ir em cima dela para tirar foto, para fazer pergunta, para filmar, e aí ela, assim, perde as estribeiras, pega um guarda-chuva e enfia porrada no carro dos paparazzi, enfia porrada nos paparazzi, os paparazzi ganham rios de dinheiro, e isso tá na mídia até hoje. Inclusive, depois desses acontecimentos, ela perde a guarda completa dos filhos dela. Depois de ela perder a guarda, ela começa a se envolver com uma pessoa chamada Sam Lufty, que um pouco tempo depois os pais acusaram ele de estar roubando Britney, controlando Britney e também drogando Britney. E em 2018 acontece um caso onde a vida, o controle que Britney tem sobre a própria vida vai para o brejo. Ela foi tirada da própria casa à força numa ambulância para ser internada em um hospital psiquiátrico cheio de polícia, onde ela estava com os filhos trancada dentro do banheiro da própria casa. E aí eles conseguem tirar ela, e ali diretamente ela vai para um hospital psiquiátrico. E a questão é, apenas 2 dias depois, o pai dela ressurge das cinzas e aí fala que quer tomar controle, tomar conta da vida da filha com uma coisa na justiça americana que se chama conservatorship. Esse conservatorship é quando uma pessoa ela não é adequada para tomar conta ou da sua vida pessoal, ou da sua vida financeira, ou dos dois. Então o pai dela entrou com isso para tomar conta de tudo, tanto da vida pessoal quanto da vida financeira, da carreira, de tudo dela, dizendo que ela não tem condições de fazer. Nessa mesma época, eles também processaram esse empresário da Britney por conta das drogas e etc. E botaram uma restrição onde ele não podia chegar perto nem da família nem da Britney. E essa restrição continua até hoje, por sinal. Quando Britney saiu dessa internação, ela teve que ir aí pro juiz para tentar lutar contra esse conservatorship que ainda não estava finalizado. Isso é 2008, tá, gente? E aí o que acontece? Ela vai se encontrar com um advogado que foi indicado, que faz coisas basicamente essa. Esse advogado, ele deu depoimento nesse documentário dizendo que ele viu que a Britney ali tinha condição sim de escolher o seu próprio advogado. Que por sinal ela estava sã, dizendo que ela sabia que não podia lutar contra o conservatorship, mas que ela não queria que o pai dela fosse o responsável por ela. Because all you people want is more, 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 more! Leave her alone! A questão é, quando esse advogado chegou lá no tribunal para lutar a favor da Britney, o juiz
falou que tinha um documento onde dizia que Britney não podia escolher o seu advogado, porque ela não tinha condição psiquiátrica para isso. Então, o Estado iria escolher um advogado para ela e ele estava desempregado. Ele também afirma que ele nunca viu esse documento, ele não sabe o que está escrito nele e com isso ele só poderia aceitar essa decisão do juiz. Pouco tempo depois, ela já com um novo advogado do estado, a gente percebe que Britney desistiu de lutar contra isso por conta de poder ver o filho. Inclusive, quando o conservatorship começou, logo depois ela pôde rever os filhos dela. Lembrando que o conservatorship, ele toma conta da carreira dela, do dinheiro dela, da casa dela, de tratamentos médicos dela. Se ela tem segurança, e no caso ela tinha segurança 24 horas por dia. Traduzindo, ela não tem liberdade de absolutamente nada. Logo depois desse conservatorship ser confirmado, a MTV ela fez um documentário onde você pode ver muito relacionamento da Britney com o pai, com o Jamie, dentro desse universo que foi ali na época do álbum dela Circus. E em um momento bem rápido desse documentário, eles falam sobre essa ordem judicial e a Britney fala que ela não tem controle de nada, que ela não toma decisão de nada e que ela é muito triste, está? Isso no documentário, a própria Britney falando. But in this situation, it's never ending. There's no excitement, there's no passion. E nesse mesmo ano ela volta aí à carreira normal, a gente vê todo o álbum Circus, que eu amo esse álbum. Você vê Britney fazendo tour pelo mundo, você vê Britney participando de séries, você vê Britney participando de shows. A Britney foi no American Got Talent, você vê Britney em todo lugar e ela continuou trabalhando. Inclusive, ela foi ter residência dentro do hotel Hard Rock lá em Las Vegas, onde ela ganhava muito dinheiro com esses shows lá. Esse dinheiro era tanto que ela ganhava em torno de $1 milhão por semana. E o pai dela, por ser responsável dela, ganhava 1,5% de tudo que ela ganhava deste show. E aí foi passando o tempo, né? A carreira dela foi continuando, a gente continuou vendo Britney o tempo todo na carreira, a carreira dela decolando, tudo normal. E aí entrou o Instagram. O Instagram começou a crescer em todas as nossas vidas e a gente pôde começar a ver mais da vida da Britney, mostrada por Britney. E aí, o que muitos fãs dizem é que ela começou a mandar mensagens subliminares de que ela queria liberdade, de que ela queria ser livre para viver a vida dela do jeito que ela quer. Mas em 2018, o advogado dela, que era junto com o pai responsável pela vida dela, ele pediu um aumento do salário dele para ser o conservator dela, falando que desde quando ela melhorou e quando a carreira dela decolou, ele tinha muito mais trabalho e por isso ele precisava de um salário maior. E dentro desse relatório, né, que ele pediu aí pro juiz, que eu não sei o nome desse negócio, dentro desse documento, estava mostrando como se o conservatorship fosse um negócio, como se fosse uma empresa, e não um documento que deveria defender a saúde de um indivíduo. Em 2018, a Britney ia começar uma nova residência dentro do hotel MGM em Las Vegas, e ela fez uma aparição muito rápida para divulgar o que era um live streaming, era uma parada tipo mega ultra blá, e aí em poucos meses foi cancelado, ninguém sabe, ninguém entendeu o que estava acontecendo e logo depois foi anunciado que Britney estava internada num hospital psiquiátrico. E nessa mesma época, que foi logo depois do advogado pedir um aumento, o advogado se demite do cargo dele como conservator de Britney. E aí vem as fofoquinhas. É fofoca. Um dos blogs de fãs de Britney divulgou um áudio que veio anônimo, um voicemail, de um cara dizendo que ele fazia parte dessa equipe legal da Britney e que ela foi internada há muito mais tempo do que estava sendo divulgado e foi internada obrigatoriamente. Obrigaram ela a se internar. Apesar do empresário negar na mídia
que isso tinha acontecido, que foi a Britney que quis se internar, os fãs começaram a se juntar e botar a hashtag Free Britney a bombar. E aí a Britney entrou na mídia mais uma vez para falar sobre essa liberdade e essa vida que a Britney está vivendo. E isso, a Britney ficou totalmente desaparecida de tudo, das mídias, porque ela estava internada. O pai dela, quando começou essa hashtag, o pai dela falou: isso aí não tem nada a ver, as pessoas não sabem da vida dela, não sabem o que ela precisa. Quem precisa saber é o juiz da Califórnia, que foi aonde teve toda essa questão, esse pedido, foi na Califórnia. Mas aí, pouco tempo depois, em 2009, começou a ser falado sobre o relacionamento da Britney com o pai e que eles não se davam bem. Gente, isso foi em 2019. Eles começaram com esse conservatorship em 2008, tá? Então, foi 11 anos depois que começaram a falar como Britney não se dava bem com o pai. E aí o que aconteceu? O Kevin, o pai dos filhos da Britney, ele botou uma restrição contra o pai de Britney, porque ele disse que o pai de Britney, o modo que ele falou foi muito mais legal, mas enfim, ele bateu nos filhos dele. E aí, nessa mesma época, o pai de Britney decidiu se afastar do conservatorship na parte pessoal de Britney. Isso quer dizer, não toma conta dos medicamentos dela, não toma conta da vida pessoal dela, mas ele continua tomando conta da carreira e do dinheiro dela. E nessa mesma época, a mãe de Britney surgiu das cinzas, porque tipo, onde está essa mãe? Com todo esse babado acontecendo, um pai que surge do nada, tá bem aí pra filha, quando a filha fica rica, quando a filha começa a pirar, ele decide tomar conta da vida da filha inteira. Essa mãe surge dizendo que quer participar mais da vida da filha. Tá tarde, né, amiga? E no mesmo ano, vazou uma carta que teoricamente foi escrita por Britney, falando lá em 2009, quando começou esse conservatorship, e ela contando como tudo aconteceu. Inclusive, ela diz que essa história lá da ambulância, da casa, que ela foi pega e foi internada, que aí começou o conservatorship, foi tudo uma armação do ex-marido, do Kevin, do pai, de amigos, de uma galera, pra isso acontecer, que na verdade ela tava trancada com os filhos porque ela sabia que queriam tirar os filhos dela. E aí esse amigo falou que as polícias já tinham ido embora, mentiu pra ela ser pega. Contou que ela não tinha liberdade de coisa nenhuma, que ela era extremamente triste, que o pai tomava conta de tudo. Ela contou o quantos milhões ela deu de propriedades, de coisas para a família dela, pro irmão, pra mãe, pro pai. Mas tudo isso é suposto, porque a gente não sabe se isso é verdade. E na época dessa ambulância também vazou uma carta que teoricamente Britney escreveu e estava falando sobre tirar a própria vida. Mas 2020 veio para uma reviravolta. Ela entrou com os advogados dela para pedir para a retirada do pai do conservatorship dela, porque ela não ia mais trabalhar enquanto o pai dela estava ali, porque ela não se dá bem com o pai, ela tem medo do pai. E aí os Free Britneys foram todos lá, ajudaram, correrem atrás. O advogado escreveu numa carta que está um documento para a justiça, dando apoio a esses fãs que estão apoiando ela com Free Britney. Mas apesar de ter todo esse apoio da mídia, todo esse apoio dos fãs, a corte disse que não ia retirar o pai. Ela botou aí uma outra pessoa que foi nomeada pela própria Britney para ser o co-conservator. Então, traduzindo, tanto o pai dela quanto essa pessoa indicada pela Britney vão tomar conta da vida financeira juntos dela. É uma pequena vitória aí para Britney em toda essa situação, mas também o juiz ele deixou em aberto que é possível sim ele tirar o pai em um futuro. E aí agora a dona Netflix disse que quer fazer um documentário dela sobre Britney Spears e estamos ansiosos para ver se temos novas notícias, novas pessoas falando sobre como é a carreira dela, como foi, como está no momento, e isso até esse documentário ser lançado, o que vai ter de novidade em toda essa história. Eu não sei se essa história é verdade, eu não sei quem está certo nessa história, mas realmente tem muita coisa aí mal contada, muita coisa muito estranha. Esse pai aí que nunca quis saber de nada dela, tá vindo do nada para tomar conta do dinheiro da filha. Tudo isso é muito esquisito. Eu quero saber de você o que você acha que é verdade e o que você acha que é mentira de toda essa história da Britney Spears. Não se esquece também de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo que me ajuda bastante. Eu também tô no Facebook, no Instagram e no TikTok como Bianca Contursi e no Twitter como Bia Contursi. Beijo. Tchau.